Todo jogo da Valve geralmente é uma demo das tecnologias que eles criam. Em Half-Life 1 era o design do mapa e as IAs dos NPCs que eram mais avançadas que muito jogo hoje em dia. Sério, os NPCs desse jogo conseguiam sentir cheiros. É um sistema bem legal que eu não tenho tempo para explicar. Half-Life 2 era a iluminação e a física dos objetos. E pode parecer piada hoje em dia, mas isso aqui, em 2003, basicamente impossível. Half-Life Alyx é o que acontece quando você refina a interação do jogador com os objetos e o mundo. Diferente de Deus, a Valve não descansou no 7º dia, e o que acontece quando você não descansa no 7º dia? Ele acontece. No meio da sua jornada em Half-Life Alyx, você tem que passar por uma destilharia, e é aí que o pesadelo começa. É aqui que a gente conhece o Jeff. Logo de começo é bem óbvio que essa é uma batalha que, se você travar, você não vai ganhar. Pra nossa felicidade, o Jeff é burro e cego. O porém dessa vez é que o Jeff escuta muito bem. Muito, muito bem. Não satisfeita, a Valve fez com que não só o Jeff, mas como também a própria fauna desse lugar, soltassem esporos que fazem você tossir. E a única maneira de evitar isso é você colocando a mão na boca. Então você tem que tomar cuidado quando você opera botões e manivelas, cobrir sua boca na hora certa, usar a lanterna que fica na mesma mão e distrair o Jeff quando preciso. E isso só funciona em VR. Geralmente a maneira que esses inimigos funcionam é baseado no que o jogador sabe sobre a oposição. Onde ele está, o que ele está fazendo, onde ele vai estar, seja ouvindo os beeps em Alien Isolation, ou os passos pesados do Mr. X em Resident Evil 2. Nessas situações, o medo é gerado pela ausência desses dados ou informações. No VR isso é um pouco diferente. Em vez do medo ser baseado na consciência e conhecimento do jogador sobre a oposição, ele é baseado na consciência e conhecimento de si mesmo, fazendo uma anotação mental da sua localização em relação a onde estão as suas mãos e aonde sua cabeça está indo. Porque se você não fizer isso, você vai... Esse capítulo é tenebroso de tanta sacanagem que ele faz com a cara. Ele propositalmente coloca garrafas de vidro em lugares precários, ou ele coloca um desses arrombos. O medo que vem do Jeff não é porque você perdeu ele de vista. O medo que vem dele é porque você viajou e foi descuidado. Ou você não cobriu a boca, ou você não pegou a garrafa antes dela cair no chão porque não estava prestando atenção. Existem outros jogos assim, mas essa ideia atinge seu máximo, seu ápice, seu apogeu no VR. A única coisa que consegue superar essa imersão é você realmente estando na situação e correr risco de morte. Se você fizer barulho, não foi porque você apertou um botão na hora errada, é porque você não reagiu a tempo ou esbarrou em algo e não percebeu. Imagina se isso fosse no PC. Ia ter um botão para segurar a respiração, um botão para o inventário, um botão para você jogar os itens fora. E quando você não quiser mais ver o Jeff, você só fica parado olhando para o monitor. E se demorar muito, eu abro o Instagram. Mas aqui no VR não. A maneira que seu medo e os movimentos são traduzidos para o jogo não tem como replicar no PC. O nível de interação que esse jogo tem com o jogador é 100% necessário para fazer esse capítulo funcionar. Para fazer esse jogo funcionar. Sendo honesto, depois da segunda vez o medo meio que vai embora praticamente. Algo que continua em outras sessões, porque os quebra-cabeças não mudam. Mas se eles tivessem que mudar, o nível de detalhe das interações ia cair muito e isso acabaria com o que faz esse capítulo ser esse capítulo. Então, tudo bem. Tchau, Jeff. Pensando bem, você não quer ver uma piada antes de eu ir? Take the amplified and the reversal, then smash together those two different infinities to create imaginary mass. Imaginary technique. Hollow. Purple.